Eu sempre fui o tipo de pessoa que fugiu de interações sociais. Na verdade, eu não fugia. A verdade é que eu me sentia muito mais confortável estando com poucas pessoas. De preferência, amigos de longa data, ou mesmo sozinho, ou mesmo assistindo uma série, um filme, lendo um livro que talvez eu gostasse. E eventos, reuniões, encontros, trabalhos em grupo, enfim, tudo isso me deixava muito desconfortável, tudo isso me deixava muito tenso. Com o tempo, eu fui descobrindo algumas coisas sobre mim. A primeira delas é que eu era introvertido. E eu percebi que o introvertido ele tem algumas tendências. Uma delas é que ele prefere ambientes com menos estímulos. Ele prefere ambientes, por exemplo, com menos pessoas. Ele prefere estar com pessoas que ele conhece, ele prefere estar na presença de si mesmo, muitas vezes, e interações sociais com pessoas que ele não tem nenhuma afinidade podem se tornar, inclusive, muito estressantes, muito sugadoras de energia. Enfim, então eu fui descobrindo algumas coisas. A primeira é essa, que eu tenho essa introversão no meu jeito de ser. E eu imagino que você tenha se identificado com algumas questões que eu levantei aqui agora. A outra coisa que eu descobri é que, embora eu tenha que respeitar o meu jeito de ser, ou seja, eu sou introvertido e tenho algumas preferências particulares, embora eu tenha que respeitar isso, eu também não posso me isolar no meu mundinho, fechando as portas para tudo o que me oferecem, alguns convites, alguns happy hours no trabalho, algumas questões que naturalmente não me interessam, mas que são importantes para a minha vida. O grande ponto aqui é que eu preciso equilibrar o meu jeito de ser, a minha introversão, com a vida que acontece ao meu redor, as oportunidades que aparecem. E dentro disso, muitas vezes a gente não consegue se abrir a um convite, por exemplo, para participar de algum encontro do trabalho, algum encontro de amigos, inclusive de colegas que você não vê há muito tempo ou que você já perdeu a conexão. A gente não consegue se abrir, mesmo sendo importante para a gente. Né? E quando isso acontece, muitas vezes a gente perde muitas oportunidades na vida, inclusive de trabalho, né? Inclusive em se tratando de questões profissionais. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser um extrovertido falastrão que se recarrega através do contato com outras pessoas. Cara, isso é impossível. Você é introvertido, você nasceu assim, você vai morrer assim. Não tem jeito. O que eu estou dizendo é que se a gente aprender a se comunicar de uma maneira inteligente, estratégica, a gente consegue sobreviver a esses momentos que muitas vezes são muito desafiadores para a gente, como é estar na presença de pessoas que a gente não se conecta, que a gente não tem afinidade. Há muitas vezes uma dificuldade de comunicação da nossa parte e a gente precisa aprender a desenvolver essa comunicação sem deixar de ser nós mesmos. Ou seja, você pode começar a se comunicar bem, cada vez melhor e até mais do que muitas pessoas extrovertidas, continuando sendo você. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero te ensinar algumas estratégias que eu desenvolvi, estratégias práticas que eu desenvolvi ao longo dos meus anos de introvertido e que podem te ajudar a se posicionar como uma pessoa e como um profissional. Antes de tudo, se inscreva nesse canal para que os meus vídeos cheguem mais vezes para você, que mais pessoas introvertidas sejam impactadas e sejam ajudadas por esse conteúdo. A primeira estratégia que eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouco se dá na seguinte frase: construa confiança antes de se apresentar a 1000 pessoas. Essa estratégia, ela, de antemão, eu quero explicar que eu não estou dizendo para você cancelar as apresentações que você precisa fazer no seu trabalho ou algum evento que você tem que participar e falar um pouco com as pessoas. Eu não estou dizendo isso. Se você tem uma responsabilidade, se você assumir um compromisso, cara, vai lá e faz com coragem e determinação. Mas, de forma pedagógica, ou seja, a melhor forma de você ganhar confiança é de maneira progressiva.
Você não precisa começar se jogando em uma apresentação, em uma palestra de 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas. Comece pequeno. Comece conversando com amigos próximos, familiares, em situações de baixa pressão. Porque quanto mais pessoas, mais pressão, mais a sua energia é sugada. E se você tem um desempenho ruim nessa grande apresentação, né, nessa apresentação onde há muitas pessoas ali te assistindo, isso pode te marcar negativamente e você, digamos que, estacionar e nunca mais querer fazer uma palestra, falar com as pessoas e por aí vai. Então, a minha sugestão e a minha estratégia digamos que progressivamente você construir sua confiança, conversando com pessoas que você conhece, em terrenos amigáveis, né, em situações de menos pressão, certo? Ao mesmo tempo, eu queria lembrar de um ponto muito importante, que é construir confiança tem a ver também com dominar o assunto, certo? Quanto mais você domina o assunto, mais você consegue falar com calma sobre os assuntos para pessoas variadas e pessoas em grande número, né? Então, quanto mais você conhece determinado tema, mais facilidade, mais calma você vai ter para apresentar isso para as pessoas. E isso tem a ver também com a questão de quando você conhece um tema, você gosta dele. Quando você conhece alguma coisa profundamente, você gosta de transmitir essa informação. Você gosta de mostrar para as pessoas pontos que talvez elas sozinhas não conseguem acessar. Então você explica sobre, sei lá, eletrônica, sobre engenharia, sobre literatura, e você aborda perspectivas que elas ainda não conseguiram enxergar. E isso é muito bom. E isso te dá muita satisfação. Então, o domínio do assunto te dá calma por vários motivos, né? Mas um deles é, com certeza, o fato de você conhecer aquilo. E quanto mais você conhece aquilo, mais você quer mostrar para as pessoas que aquilo é muito bom, aquilo é muito legal, aquilo é muito interessante. E isso te dá, digamos, uma certa autoridade até para falar sobre o assunto. A segunda estratégia é escute ativamente. Isso é interessante porque se a gente parar para pensar com calma sobre a vida humana, a gente vai perceber que a maior parte das pessoas elas não querem conversar com a gente exatamente. O que elas querem é serem ouvidas. Elas gostam de falar e que os outros escutem. Então, o que eu aconselho nesse momento para você aprender a se comunicar cada vez melhor é justamente ouvir as pessoas, né? Eu repito muito, já repeti mais, né? Mas eu repito muito a frase que é o seguinte: as pessoas gostam de falar e eu ouço elas. Essas pessoas gostam de falar e eu gosto de ouvi-las. Então, se elas gostam de falar, falem e eu ouço. Simples assim, né? Então, nesse ouvir ativamente, perceba no que ela diz de fatos curiosos. Perceba no assunto que ela traz as lacunas, as curiosidades e principalmente os pontos de mais emoção. Elas falam com paixão muitas vezes sobre assuntos e você pega esse ponto de emoção, pega esse assunto esses pontos de curiosidade e você devolve para elas. Ou seja, você faz uma pergunta sobre aquilo para elas. Ou seja, trazendo um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa no trabalho falou para você: cara, eu fiz uma tabela no Excel completa sobre esse tema e, cara, eu nunca fiz um trabalho tão bem feito. Essa tabela, ela mostra isso, 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 isso. Cara, ela está empolgada com essa informação, ela está empolgada com o trabalho dela. Vamos supor que você não se interessa pela tabela dela. Você não está nem aí para o que ela fez, aquilo ali não tem importância nenhuma para você. O que você faz nesse momento? Você começa a inventar coisa, você vira as costas e vai embora, você ignora a pessoa. Você não pode fazer isso. É importante você se conectar com as pessoas. Quando eu falo de comunicação, eu falo muito de conexão. É importante você se comunicar com as pessoas, porque isso traz muitos benefícios, né? E aqui eu não estou dizendo para você se aproveitar, eu vou me conectar para extrair coisas que eu preciso e que eu vou enganar todo mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a conexão com as pessoas é muito importante.
e que isso traz muitos benefícios não só para a sua vida, digamos que profissional, mas para a sua vida pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que você, quanto mais pessoas contigo, melhor. Quanto mais pessoas ao seu lado, a seu favor, que gostam de você, o ambiente do trabalho fica muito melhor. Certamente você, de repente, já tem passado por isso, né? A questão de você gostar de fazer alguma coisa, mas por você não ter muitas amizades naquele ambiente, o ambiente fica um pouco ruim, desconfortável. E quando você conhece, faz alguma amizade, né, a muito custo, né, que o introvertido faz uma amizade, você fica num ambiente mais gostoso, mais agradável, né? Então, o que você vira para uma pessoa dessa que falou da tabela com tanta emoção do Excel que você não tem interesse nenhum? Você vira para ela e fala, cara, me conta mais sobre essa tabela aí. Parece interessante, né? Pode me falar como que você estruturou ela, quais são as colunas, quais são, né? Você começa a fazer perguntas para essa pessoa sobre a tabela, sobre um ponto de emoção ali que ela trouxe, né? O que isso gera? Em primeiro lugar, gera uma conexão. Como eu disse, as pessoas querem ser ouvidas. E se elas querem ser ouvidas, você faz o quê? Você ouve elas, mas ouve ativamente, certo? Você cria conexão, você tira o foco sobre você, né? Então, meu Deus do céu, o que eu vou falar para essa pessoa? Eu detesto a planilha do Excel, eu odeio o Excel, e só de pensar que eu tenho que dar uma resposta para ela, eu já tô cansado. Cara, faz perguntas sobre o que ela tá trazendo, né? Então você, através disso, você consegue se conectar com essa pessoa, você consegue tirar o foco sobre você, né? E o mais importante é esse primeiro ponto, né? Isso cria uma conexão entre você e a outra pessoa, que pode gerar uma série de benefícios profissionais, pessoais. No fundo, de repente você tem, digamos que muitas afinidades com essa pessoa e você não sabe ainda, e por aí vai, né? Então, ouça ativamente a pessoa, ativamente. Por que as pessoas fazem, no modo geral? Elas ouvem e, cara, caguei, né? Não tô nem aí pro que ela falou. E aí você não cria nenhuma conexão, não faz amizade, não se aproxima de ninguém. Por quê? Porque tu não quer, tu nem liga pro Excel. Dane-se o Excel, né? Enfim. Então, ouça e ouça ativamente, ou seja, participe da questão que ela traz, fazendo perguntas de volta para ela. Isso cria uma baita conexão entre vocês dois. Terceira estratégia, use a tecnologia a seu favor. Há uns anos, eu morei numa outra região do país e eu cheguei nesse ambiente, que era um ambiente de uma cultura diferente, e as pessoas percebi que as pessoas gostavam muito de falar sobre culinária. E eu não sabia absolutamente nada de culinária, mal sabia fazer um arroz, né? E aí, o que eu fiz, né? Eu abri a internet, abri o chat GPT, abri o que eu tinha disponível na época e, cara, fiz uma pesquisa, né? O que eu fiz? Eu abri ali e falei, cara, me ajuda a entender mais sobre culinária. O que eu preciso saber sobre a culinária da região X? O que eu preciso saber sobre a origem das comidas desse local? Quais são os modos de preparo? O que geralmente eles comem? O que eu preciso provar e dar a minha opinião para eles sobre fatos curiosos ou fatos ou comidas mais gostosas ou menos gostosas, enfim. O que eu preciso saber sobre a culinária desse local para interagir melhor com as pessoas. E aí eu fui debatendo, eu fui conversando, eu fui pesquisando e eu fui entendendo um pouco mais sobre o assunto. Para quê? Para ter assunto para falar com aquelas pessoas. Por quê? Porque eu gosto de culinária? Não, esse assunto não me interessa. Porém, eu preciso entender um pouquinho dele para criar conexões aonde quer que eu esteja. Certo? Há pouco tempo, né, eu vim para São Paulo e eu percebi que as pessoas na empresa falavam muito sobre futebol. Só que eu não acompanho futebol já tem alguns anos, né? E aí fui eu lá procurar sobre os resultados de Corinthians, Palmeiras, etc. Para quê? Porque eu gosto do Palmeiras, do Corinthians ou de futebol. Nesse momento da minha vida, eu não tenho acompanhado futebol. Porém, é importante eu saber pelo menos os resultados, como mais ou menos alguns jogadores jogaram. Para quê? Para criar conexão, para conversar com as pessoas, para me comunicar dentro de ambientes que vão me favorecer em vários aspectos, se eu souber falar sobre determinados assuntos, ainda que sejam assuntos banais.
certo? Então, use a tecnologia a seu favor. Ah, as pessoas daqui da empresa, aqui do bairro, aqui desse local, falam muito sobre tal assunto. Eu não sei nada sobre tal assunto. Vamos pesquisar. Abre o chat GPT, me ajuda aí. Vamos discutir sobre um tema aqui, que é a culinária desse local. O que, que você tem a me dizer, etc. E por aí vai, né? Então, essa é uma estratégia interessante para você usar também, tá? Quarta estratégia, faça treinos com a IA ou com algum amigo de verdade. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Você pode usar a IA para treinar situações sociais ou com um amigo de confiança a respeito dessa interação social, para você se comunicar melhor. Simular diálogos e respostas para situações reais pode te ajudar a se sentir mais preparado e menos ansioso na hora de interações de verdade. Então você pode abrir, como eu já fiz, inclusive há pouco tempo, a IA e falar: gostaria de discutir com você sobre determinado livro, tá? E aí eu abri lá. E aí, antes da gente começar, eu disse para IA: eu quero que você debata comigo, só que eu quero que você tenha um tom agressivo. Né? E aí a IA foi, né, e começou a colocar as questões dela ali sobre os posicionamentos a respeito daquele livro. Eu me posicionei contra a ideia dela e a gente ficou debatendo, e ela de maneira bastante agressiva. Então, isso você vai perceber, né, se você não tiver, digamos que, familiarizado, acostumado ao debate, que isso vai fazer, inclusive, seu coração disparar um pouco mais rápido, né? Porque vai ser uma pessoa ali de modo ríspido, agressivo, discutindo sobre aquele assunto com você, né? E aí eu coloquei um limite de tempo, cada um só tinha 3 minutos para, 2 ou 3 minutos para dar a sua resposta, senão essa pessoa seria penalizada. Então não dava para pensar muito, então eu teria que dar uma resposta muito rápida. Então assim eu discuti com a IA e no final eu falei: olha, obrigado, encerra por aqui o nosso debate, né? E aí acabou o debate. E ali eu fiquei mais preparado para falar sobre determinado livro num ambiente, digamos que mais agressivo, mais ríspido, digamos assim. Né? Isso me deu tranquilidade para falar em outros momentos, conversar com algumas pessoas, enfim, isso é uma boa estratégia para você se comunicar melhor também, tá? A quinta estratégia é que você precisa aprender a comunicação não verbal também. Não basta, digamos que, a linguagem da voz, tá? A linguagem do corpo é tão importante quanto o que você diz, certo? Então, é importante que você faça contato visual, pelo menos quando o outro estiver falando. Né? O ideal, né, é que você se olhem o tempo todo. Mas, pelo menos quando o outro estiver falando, você precisa manter um contato visual. Isso é importante porque mostra um pouquinho de confiança da sua parte, mostra um pouquinho que você está prestando atenção no que essa pessoa está dizendo, mostra, digamos que, uma certa atenção máxima, é como se você quisesse desvencilhar, digamos assim, entender, esmiuçar tudo que aquela pessoa está dizendo para você. Você está dando máxima atenção para ela e ela tende a respeitar isso. Então, ao mesmo tempo, você pode manter uma postura aberta para ser mais receptivo ao que ela está dizendo. E eu gosto de dizer sempre, né? Use o sorriso a seu favor. O sorriso, ao mesmo tempo, ele é a manifestação da sua confiança. Você está rindo, você está tranquilo, você está poderoso, digamos assim. O riso também é uma forma, desde os primatas, né? De você, digamos, mostrar proximidade, de você ser amigo. É um sinal de amizade, certo? De amenizade. Amenizade não existe essa palavra. É um sinal de que você está aberto à pessoa, certo? É um sinal de que você está num modo tranquilo, sereno, está aberto de fato a ela. Então, o sorriso é uma arma, digamos assim, uma ferramenta muito importante na hora de você se comunicar com outras pessoas. Muitas vezes nós, introvertidos, a gente está com uma cara assim, e aí as pessoas estão interpretando
e nós somos muito mal interpretados muitas vezes, e muitas vezes por nossa culpa, a gente tá com a cara assim, e o que é essa cara? A gente não sabe muito bem identificar qual é essa cara. Tu tá com raiva, tu tá feliz, tu tá cansado, o que tu tá, né? As pessoas passam por isso com a gente, né? As pessoas não conseguem, cara, o que tá acontecendo com ele? E muitas vezes a gente é mal interpretado, acham que a gente tá impaciente, que a gente não gosta de estar com aquela pessoa, que a gente tá insatisfeito com alguma coisa, e por aí vai. Só que a nossa cara assim é só a gente olhando pra pessoa sem nada, assim, não tem nada em mente, né? Então é importante ter uma cara, um rosto ameno, né? Com um leve sorriso, sabe? Você tá tranquilo ali e tal, em determinadas situações, é claro, para a pessoa ficar um pouco mais à vontade com você. Eu sei que nós, introvertidos, as pessoas muitas vezes se sentem desconfortáveis com a gente. Por quê? Porque a gente faz silêncio e elas estão acostumadas com pessoas que falam o tempo todo. E o nosso silêncio é só porque a gente não tem mais nada a falar. E a gente vive num mundo onde a cultura dominante é uma cultura de extroversão. Consequentemente, as pessoas acham que você está chateado, que você está triste, que você está com raiva delas, que você não quer falar com elas, que você não gosta delas e por aí vai. Né? Então, mas não, a gente só está calado porque não tem nada a dizer. Né? E ao contrário de todos que inventam assunto para preencher aquele vazio do silêncio, né? A gente não fala nada, por quê? Porque a gente não tem nada a dizer, o assunto acabou, né? E aí isso causa um desconforto muito grande, porque as pessoas não estão acostumadas a fazer silêncio, não estão acostumadas com a ausência de palavras. Então, em determinados momentos, é importante você tentar preencher essa lacuna, né? Inclusive com um rosto ameno, com palavras de interesse sobre o determinado assunto que aquelas pessoas estão falando e por aí vai. Então, é muito importante a comunicação não verbal, além da comunicação verbal, é claro. Última estratégia, estratégia 6, não critique seu jeito de ser, pelo contrário, respeite ele. Eu falei isso anteriormente e quero reforçar. A gente precisa, nós introvertidos, a gente, digamos que, tem um jeito, eu não vou falar peculiar, porque em alguns países como Estados Unidos, por exemplo, 1/3 da população, se eu não me engano, 1/3 da população é composta de introvertidos. Em Portugal, é 1/4. Tem uma pesquisa que parece que mostra que é 1/4, ou seja, menos ainda. Então, assim, não sei se é peculiar, não sei como exatamente no Brasil, eu ainda não tive acesso a nenhuma pesquisa nesse sentido. Mas a gente tem um jeito um pouco diferente das outras pessoas, né? E isso muitas vezes faz com que a gente acredite que a gente está errado, que a gente tem um defeito que precisa ser corrigido, tá? E no meu ponto de vista, isso é um erro. Mas, ao mesmo tempo, não dá para, como eu disse no início, se isolar no nosso mundinho. Então é preciso manter um equilíbrio. Tá? Mas sempre mantendo o equilíbrio, por exemplo, eu acabei de falar, você precisa preencher, algumas vezes você precisa preencher esse vazio com algumas palavras e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você não pode se desrespeitar, ok? Existe uma linha muito tênue entre você se comunicar melhor, tá? E você se comunicar de modo a perder ou agredir quem você é. Tá? Perder suas características, tentar ser outra pessoa e por aí vai. Existe uma linha muito tênue, mas eu acredito que é possível fazer isso, ou seja, você se esforçar para se comunicar cada vez melhor e ao mesmo tempo sem deixar de ser quem você é, ou seja, ao mesmo tempo se respeitando. Os introvertidos costumam precisar de mais tempo para organizar os pensamentos antes de falar, né? Muitas empresas, muitos ambientes não respeitam isso. Falam, cara, você tem que falar agora, vai. E de fato, a gente tem que estar preparado para alguns ambientes e algumas circunstâncias, inclusive fatais, a gente tem que estar preparado para agir e agir imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente, na 99% dos outros casos, a gente precisa se respeitar. Né? E isso eu tenho repetido essa frase várias vezes, né? Eu já falei, por exemplo, em propostas de emprego, me ofereceram e eu falei, olha,
A pessoa queria que eu desse uma resposta ali, naquele momento. Eu falei, meu amigo, eu preciso de um tempo para pensar, tá? Mesma coisa agora, né? Eu tava na transição de comprar uma casa e, e aí fui visitar algumas casas e tudo mais. E teve uma delas que eu gostei bastante, gostei muito, mas cara, eu precisava pensar. E a pessoa queria que eu fechasse naquele momento. E eu virei para ela e falei: olha, gostei muito da casa, a casa é maravilhosa, mas eu preciso pensar. Me dê um tempo de um dia para pensar, porque eu preciso dar uma resposta certa para você, de qualidade, que respeite a mim, a minha família, enfim. E a pessoa compreendeu. As pessoas querem que você feche naquele momento? Querem. Mas você não é obrigado. Então, isso eu dei 2 exemplos aqui, mas existem diversos outros exemplos e que você precisa se respeitar. Você precisa virar para a pessoa, olha, beleza, legal, mas eu preciso de um tempo para pensar para te dar uma resposta de qualidade, tá? Em vários momentos, a gente muitas vezes tem medo de dizer isso, tá? Cara, não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de dizer isso. Como eu disse, 99% dos casos você vira para a pessoa vai ficar chateada, estressada, insatisfeita. Paciência, né? Meu amigo, eu preciso pensar. E aí eu te dou uma resposta até tal dia. Você bota um prazo para ele também, porque, né? Brincadeira, né? Então a gente dá um prazo para a pessoa, respeitando a nós mesmos e respeitando ela, tá? Então, olha, amigo, gostei muito, tal, legal, interessante, mas eu preciso de um tempo para pensar para te dar uma resposta, tá? Isso demonstra claramente autoconfiança. Você, digamos que o enquadramento da conversa muda. Por quê? Porque você não está mais sendo conduzido pela pessoa. Essa pessoa provavelmente foi criada ali. Nós que somos do ambiente de marketing, a gente sabe. Ela foi treinada ali para fazer um pitch de venda, para te forçar a tomar uma decisão num momento de emoção. Né? Isso é copywriting. Isso é estratégia de vendas. Né? Então, você muda esse enquadramento. Você é mais poderoso do que isso, né? Você, olha, obrigado pela oportunidade, gostei muito, concordo com você, porque a pessoa vai começar a elogiar, ou colocar um monte de benefícios no produto, enfim, no serviço que ela está oferecendo. E você vai dizer, olha, gostei, concordo com você, mas eu preciso pensar com calma para tomar uma decisão consciente, racional e tranquila e certa, né? Então você muda o enquadramento. Olha, quem está no controle sou eu e não você, né? Isso demonstra autoconfiança e respeito pelo próprio ritmo, pelo seu próprio ritmo, né? Você não precisa ser mal educado, como eu disse, você precisa ser respeitoso com você mesmo e com a pessoa que está ali diante de você. Então, o que eu quero dizer nessa estratégia, né? Essa estratégia foi feita para que eu me respeite em primeiro lugar, entendendo que existem alguns momentos que são graves, que são mortais, que são fatais, que eu precisarei tomar decisões rápidas, certo? Mas em 99% dos casos eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Enfim, então eu queria só relembrar para vocês aqui essas estratégias para que você se comunique cada vez mais. Dá para melhorar em 10 vezes a sua comunicação. Dá para você dominar de fato a comunicação e conquistar o respeito das pessoas. O seu jeito introvertido de se comunicar pode ser de fato melhor que 99% das pessoas pelos simples ajustes que eu expliquei aqui. Construir confiança antes de se apresentar, de modo especial dominando o assunto que você vai tratar. Escute ativamente a pessoa, as pessoas. Elas gostam muito mais do que falar, de conversar, elas gostam de ser ouvidas. Então, ouça elas. Terceira estratégia, use a tecnologia a seu favor. Use o Google, use o ChatGPT, use o Gemini e por aí vai. Essas plataformas, essas ferramentas, você pode usar gratuitamente e você pode se beneficiar com muito conhecimento, com muito preparo mesmo e acesso a informações e a livros e a técnicas que antes eram inimagináveis, né? Ao mesmo tempo, a estratégia 4 é uma espécie de continuação dessa, né? Porque você usa a IA também, ou um amigo de confiança para discutir, para fazer um treinamento ali de alta tensão, para que você se prepare para os momentos que você vai viver. Estratégia 5, aprenda a comunicação não verbal, seu corpo fala também, certo?
E por último, a estratégia 6, não fique criticando achando que a introversão é um defeito, tá? Ela sim precisa ser administrada, mas ela também precisa ser respeitada, tá? E através dessas 6 estratégias eu tenho certeza que você vai dar saltos na sua comunicação a partir do momento que você entender como você funciona e ao mesmo tempo aplicar elas dentro das suas circunstâncias, das suas vivências diárias, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal para que meus vídeos cheguem mais vezes a você e a outras pessoas introvertidas. Se você tem amigos introvertidos, compartilhe esses vídeos, esse canal com eles, porque eles serão também muito bem-vindos. Até mais!